Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e hoje eu estou no primeiro ângulo que pode. Vamos lá me acompanhar? E hoje é um prazer ter você aqui. Estou com o Dr. Aloísio Vargas, que ele é o mestre da longevidade. Poxa, Adri, é uma honra estar aqui, ainda mais no primeiro, né? Não é? Primeiro podcast. Dá aquele friozinho na barriga. Mas é sempre gostoso, né? Poxa, e em clima de estreia, né? Mas estreia é sempre melhor, né? Escolhi a dedo, viu? Ah, adoro! Querido, olha, a gente vai falar de um assunto aí que tem muita coisa para falar, né? Quando a gente fala em longevidade, na questão hormonal, a gente vê que é tudo no nosso corpo, né? Afinal de contas, a gente tem uma vida só, né? Não é? Tem que viver muito bem. E eu pensei em te fazer uma pergunta. Você acha que os 50 anos é o novo 30? Depende. Eu acho que assim, na Para verdade... quem se cuida? Com certeza. Aí sim. Realmente, a gente vê hoje que assim, mudou muito, né? Os últimos 20, 30 anos na medicina realmente revolucionaram demais, né? Então a gente começou a aprender muito sobre hormônios, sobre alimentação, sobre a qualidade de vida e como a gente fazer para envelhecer bem. Então a gente vê hoje que as pessoas de 50 anos hoje têm uma energia, têm uma vitalidade muito superior ao que era no passado. Muito, muito, muito. Mas como você falou, quem se cuida, é o que eu falo, é da mesma forma que a gente pensar num carro antigo, por exemplo. A gente vai pegar, por exemplo, um carro da década de 50, que tem aquela cara de década de 50, um que vai estar perfeitíssimo, e aquele e que às tem vezes... aquele que vai estar judiado. Exatamente. Então, assim, vai depender muito. Uhum. Então, acho que muito nesse sentido. Então, se a pessoa hoje tem uma alimentação saudável, se ela tem um sono bom, se ela controla o estresse, e se ela tem realmente indicação para fazer ajustes hormonais, ela envelhece muito melhor, sem sombra de dúvida. E assim, foi muito curioso a forma que eu comecei a conhecer você. Porque tinha muitas mulheres falavam, você conhece o Dr. Aloísio Vargas? Olha aqui, a primeira que me falou, trouxe uma pastinha e me mostrou a pastinha. Olha o tanto de exames que ele me pediu. Gente, ele é demais e não sei o quê. E aí, como eu atendo muito as mulheres nessa faixa etária, então era muito frequente. Eu falei, gente, eu preciso conhecer, né, o Dr. Aloísio Vargas. Agora é uma pergunta, o que você achou? Falei, não, realmente é tudo o que elas falavam. E a primeira que falou foi a Norma. Norminha, da Band, adoro! Gente, ela falava da Luísa, falava. Depois várias começaram a falar. E eu percebi que todas elas tinham uma energia diferente. Sim. Tinha algo a mais. Então, eu quero que você, né? que você me fale desse algo a mais. Como que você... Eu acho que, na verdade... que você faz, né, com as suas pacientes? Como você lida? Eu acho que o primeiro ponto, é o que eu tento passar muito para elas, é assim, o que eu preciso fazer para envelhecer bem? Então, assim, não é tudo hormônio, como a gente imagina. Claro, o corpo é movido a hormônios, mas essa questão de imaginar que eu tenho que usar hormônios para tudo é um mito, tá? Não é bem assim. Então, o que eu preciso, na verdade, são fazer os ajustes básicos. Então, o que eu explico muito? Poxa, a importância do sono, a importância do controle do estresse, como a gente falou, uma alimentação saudável. A gente sabe que hoje, boa parte das doenças que a gente tem, de como a gente envelhece, está muito ligado ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, esse conhecimento. Poxa, olha, o que é uma alimentação saudável? O que eu tenho que evitar? Então, por exemplo, uma coisa que ninguém fala muito, mas que a gente tem cada vez mais exposição, é a questão dos produtos químicos. E, infelizmente, a gente tem várias substâncias que têm um impacto, na verdade, contra nossos hormônios, contra o envelhecimento. Sim, sim. Então, isso é uma coisa que eu tento tentar, passo muito para elas também, para todos os nossos pacientes. E outro ponto daí é, claro, depois que a gente conversa disso, vê tudo que a gente tem que ajustar no dia a dia, na rotina, aí a gente avalia como está essa parte hormonal. E aí entra o ajuste fino, né? Então, assim, tô vendo, por exemplo, igual essa Norma, tô entrando numa fase de climatério, menopausa, que a gente já começa a ter essa alteraçãozinha hormonal. A gente ajusta isso, mas já com a rotina bem alinhada. Aí a disposição, o humor, o ânimo, a vitalidade é outra, né? Sim. E é impressionante, porque, assim, é tudo, né? Casamento fica melhor. Fica. Não é? Ainda mais nessa fase, né? Que eu falo... Na verdade, salva casamento, né? Salva. Mas calma, às vezes termina, porque se o homem também não tá nessa questão do mesmo compasso, no mesmo ritmo, ele acaba ficando para trás, né? Porque em todos os sentidos. Porque eu falo, a pessoa começa a ter mais bem-estar, mais bem energia, ela começa a se sentir melhor, tem mais ânimo de fazer as coisas, a libido tende a subir muito.
Então, a gente tem que estar nesse compasso, porque é o que eu falo, às vezes uma pessoa fica muito acima e o outro fica para trás. Então, acho que muitas vezes nesse ajuste, Os maridos estão indo, né? Estão indo, tem que entrar os dois em harmonia. Eles estão aceitando, né? Porque os homens eram mais resistentes, né? Muito. É impressionante como cresceu a busca dos homens no consultório. Antigamente, a gente tinha mais ou menos uns 75% de mulheres. Hoje, eu diria que está mais ou menos uns 60% de mulheres e uns 40% de homens. Está quase empatando isso. Chega a esposa saltitando em casa com aquela energia, né? Sim. Se ele, isso é verdade. Ele ficar para trás, fica ruim para ele. Fica estranho. Você falou, e aí começa a gerar essa desarmonia no casamento. Exatamente. Mas eu acho que também está tendo uma outra questão, né? A gente está vendo muito essa questão, as pessoas entendendo a importância do envelhecer bem. Então a gente vê o Abílio Diniz, por exemplo. Poxa, o Abílio Diniz é um gênio. Ele já se preocupava disso na época que ele tinha 29 anos. Então, assim, ele já falava, olha, eu comecei a me preparar para meus 80 desde os meus 30, com atividade física, com alimentação. Então, já está tendo essa sacada hoje dos grandes CEOs, as pessoas que precisam de performance e querem curtir a família, querem curtir realmente os amigos por mais tempo, desse autocuidado. Então, os homens, não só vendo as mulheres, mas vendo esses outros exemplos, também estão buscando mais isso, né? Muito legal isso, muito né? Legal. A gente está na era, né, da saúde, eu acho. Acho que as pessoas estão tendo uma consciência muito maior, né? E eu acho que pior ainda essa questão que começou a virar isso muito forte foi na época do Covid, né? Que a gente começou a ver que as pessoas estavam tendo realmente mais comorbidades, morrendo, eram pessoas que não cuidavam de si mesmas. Que não se cuidavam. Então aí começou a abrir aquela, opa, tem que mudar isso. Então acho que esse foi um grande alerta. E os homens estão mais vaidosos também, né? Como as esposas ficam lá mais trincadas, né? Sim. Faz os tratamentos, né? Quer ir para academia, não quer mais sair da academia. Os homens também já estão todo no shape. Isso é uma coisa que é legal, né? Que a gente começou a ver essa questão, como você falou, do autocuidado em todos os aspectos, né? Então, assim, claro, fisicamente, mas de disposição, acho que todo mundo busca isso. Mas até a questão, quando a gente pensa em questões estéticas, eu vi muito aumento nessa busca de, às vezes, bioestimulador de colágeno, massagem. Os homens estão todos saidinhos. Estão todos, eu achei muito legal isso. Muito legal isso mesmo. A questão do Botox, por exemplo, é uma coisa simples, mas eu faço desde os meus 20 e poucos anos. Hoje nem pega muito, não dura nem 4 meses meu Botox, né? Mas é uma maravilha, é vida, né? Eu não fico sem. É vida, né, gente? E a gente falou de um assunto sobre casamento. Perfeito. Né? E eu já vi mulheres, tipo, romper mesmo relacionamento. Romper relacionamento porque não tinha libido. Sim. O libido acabou, ela acha que não gosta mais do marido. Ah, não amo mais porque eu não tenho desejo, não tenho vontade, então para mim acabou. E isso muitas vezes é hormonal, né? A gente vê que, principalmente quando a gente pensa nessa fase do climatério e menopausa, que é quando a gente tem essa mudança drástica nos hormônios, né? Então, quando a gente pega na fase dos 45, 55 anos, que começa a ocorrer essas alterações, na hora que o estrogênio e a testosterona caem, é o que você falou, cai tudo. Então, assim, essa questão tem uma flutuação muito grande de sentimentos. Então, uma hora tá bem, outra hora tá chorosa, uma hora tá feliz, outra hora tá com raiva. Como você falou, na hora que cai essa libido, então toda a parte realmente de lubrificação cai, então começa a ter dor na relação. Então isso também já começa a dificultar mais os relacionamentos, porque na hora que tem que ser uma coisa prazerosa, o sexo, por exemplo, já começa a ficar alguma coisa que não é tão legal. Uma coisa dolorosa. Exato. Então começa a associar no cérebro uma coisa que não vai ser legal. Sim. Então por isso que eu falo. Então começa a evitar. Exato. E aí isso vai distanciando, porque não tem como. Fundamental para um casal é a vida sexual. É a vida sexual. Como. Então vira amigo se não for dessa forma, né? Então mas eu acho isso assim de extrema importância, né? Então, uma reposição bem feita, a gente vê como muda a vida do casal, né? Tanto para os homens que têm baixa, às vezes, uma andropausa, que começa a ter essa baixa de testosterona, que também vão ficando mais acuados, que não buscam essa parte do relacionamento, que não tem ânimo, que começa a perder a parte do desejo mesmo. Mas as mulheres da mesma forma, né? Quando cai o estrogênio, então já começa a ficar um pouco mais irritada, como a gente falou, já não tem mais a vontade. E aí você começa a confundir essa alteração hormonal com essa questão de falta de amor, que não tem, às vezes, nada a ver uma coisa com a outra. E também ela fica sem libido, sem vontade, e também fica encanada, né? Sim. Fica totalmente encanada, cheia de monstrinho na cabeça, não fica? Eu acho que começa a gerar aquelas paranoias, na verdade, Vira umas paranoias. Então, já que não tá tendo, às vezes, aqui... Vira aquela bola de neve. Exato. Então... E que hoje é tão simples de resolver, não né? É? Não faz sentido mais isso. É só ir no doutora Luísa. A gente ajuda muito. E deixa eu te falar, você indica já esse tratamento hormonal a partir dos 30 anos? Tem que sentir de cliente para cliente. Na verdade, a gente tem que ver se tem indicação, né? Então, na verdade, quando a gente fala essa parte de hormônios, a primeira coisa que eu tenho que ver é a pessoa tem deficiência realmente de hormônio, o que ela está sentindo, qual que é a clínica dela. Aí depois a gente corrobora tudo isso com os exames hormonais. Qual que é o número mesmo correto de testosterona, por exemplo, para mulher? Para mulheres, na verdade, vai flutuar muito. Então, por exemplo, eu utilizo anticoncepcional, por exemplo. Isso já vai castrar boa parte das mulheres. Não tem jeito, anticoncepcional
anticoncepcional também é uma coisa que diminui muito o libido, tá? Então aumenta muitas vezes HBG, mas normalmente o anticoncepcional vai deixar a sua testosterona muito baixa. Se não tiver nenhum anticoncepcional, estiver tudo certinho, o ideal de uma testosterona total é que seja na fase dos 40, 50, mais ou menos, de testosterona total para as mulheres. Certo. Então, muito baixo vai dificultar um pouco do ganho de massa muscular, da disposição, do humor. E é comum, abaixo de 40 anos, já tá baixo? Se a pessoa não tem um estilo de vida bom, sim. Então, uma pessoa que come mal, dorme mal, tá estressada, não faz atividade física, sempre isso vai influenciar negativamente os hormônios. Em todos, tá? Não tem como. Por exemplo, o estresse. O estresse é a coisa que mais castra de uma forma geral. Toda vez que, porque também é hormônio, tá? Toda vez que a gente fala em estresse, a gente tem o quê? A liberação de adrenalina quando o estresse agudo, tipo, bate o carro. Aí você tem adrenalina, mas esse estresse acabou. Mas o estresse do dia a dia, o que eu libero é cortisol. E esse hormônio é terrível para castrar. Por quê? O cortisol ele vai colocar em modo sobrevivência. E no modo sobrevivência eu vou diminuir a ação muito de alguns hormônios. Então o hormônio tiroidiano cai, então você fica mais indisposta. Só que a testo também cai. Então por isso que a gente fala que é um hormônio catabólico. Então a libido cai, a energia cai, massa muscular cai. Então sempre o estresse acaba tendo um papel negativo nessa parte hormonal. Então estresse é um fator. A pessoa que dorme mal, o que a gente sabe? Por exemplo, todos os hormônios, boa parte desses hormônios, não todos, mas são regulados no sono profundo. Então se eu estou dormindo mal, eu também vou ter alterações hormonais. Alimentação, se eu estou comendo muito mal, estou acima do peso, primeiro que minha autoestima já vai cair. Isso é natural. Cai. Não tem jeito, Já só cai. por isso, às vezes a libido já cai. Mas eu também tenho o quê? Tenho pouca energia, estou sempre inflamado. Nossa, gente, olha isso. É uma E bola a de gente neve, né? vê todo mundo assim, se você parar para pensar, Sim. não é? A maioria das pessoas, às vezes, que a gente encontra, tá ali comendo mal, tá, às vezes, com o intestino preso, tá, né? É que a pessoa vai no modo automático e nem percebe o que ela está fazendo para si mesma, né? Isso é muito doido. Na verdade, Não a pessoa é? entra naquele gatilho, naquele looping. Tá inflamada e vem a rinite. Tem tudo. Antes, quando eu, né, assim, eu tinha uma baixa resistência, hoje eu não Sim. tenho mais, depois que eu passei no Dr. Aloysio. Opa! Eu tinha uma baixa resistência e era por conta do intestino inflamado. Tipo, Sim, o intestino, na verdade, a gente sabe que é nosso cérebro metabólico, né? Então, assim, ele é muito responsável pelo quê? Nossa imunidade, absorção de nutrientes, a própria questão do bem-estar. Então, por exemplo, serotonina. Por mais que a gente utilize a serotonina no cérebro, 90% da produção de serotonina é intestinal. O que é a serotonina? É o neurotransmissor do humor, do bem-estar. Então, assim, até nisso o intestino acaba sendo importante pra olha isso, gente. Então, se o intestino não está bem balanceado, na verdade vai influenciar todo o nosso corpo, né? Então, uma coisa que a gente... E eu vivia com... Me dava baixa resistência, já me dava rinite. Sim. Aí vivia com aquela cara de gripada, eu tinha 20 e poucos anos. Cara, né, de gripada, parecia que estava doente. E às vezes aquele mal-estar, aí inflamava a lombar. Vem tudo, na verdade, Vem vira bola de várias neve. coisas. E é o que eu falo, e quando a gente começa a fazer os ajustes finos, né? É o que Aí eu falo. toma anti-inflamatório para a lombar que inflamou, aí toma um remédio para sinusite, sendo que não é isso. Eu falo, ali você não vai estar resolvendo a causa, né? Você está apagando o gelo, você vai estar pegando só aquela partezinha final ali, tá enxugando, mas você não está pegando o iceberg inteiro. Exatamente. Então aquilo, na verdade, é só um dos detalhes. Você tem que ver o que está causando tudo isso. Por isso que eu falo, a gente tem que avaliar seu dia a dia, porque no final das contas são coisas simples. Mas é um simples que você tem que fazer. Ninguém vai poder fazer isso por você. De jeito nenhum. É uma consciência, né? Que cada um tem que ter. E uma coisa que é muito doida, mas, por exemplo, a gente está falando dessa questão de expectativa de vida. Então, por mais que a gente esteja querendo fazer o caminho oposto, a gente, infelizmente, está vendo que o mundo não está indo nesse caminho. Então, está vendo no Brasil hoje mesmo, saiu uma reportagem mostrando que até 2035, mais ou menos 40% da sociedade brasileira vai estar com obesidade. Então, mais ou menos 50% quase das pessoas obesas. Então, isso por si só já diminui muito essa questão da longevidade. Então, a obesidade grau 1, grau 2, vai reduzindo muito essa questão realmente da expectativa de vida. Até que hoje a expectativa é que as pessoas morram mais cedo. Mesmo com toda essa tecnologia que a gente tem. Por isso essa importância do cuidado. Então, há muitos anos atrás, acho que, sei lá, 300, 200 anos atrás, as mulheres, por exemplo, né? Elas viviam, produziam, né, reproduziam, e chegava perto dos 50 anos, elas acabavam morrendo. Nem precisa ir tão longe. Vamos pegar umas 3 gerações antigas lá, pega nossos bisavós. Na verdade, você via, chegavam com 50, 60 anos, já era aquela vovozinha acabada. Vovozinha, 40 anos, Exato. aquela, né, sainha no joelho, aquele rabinho aqui atrás, assim. Entrava na menopausa, praticamente acabava a vida. Hoje, como você falou, os 50, os novos 30. A gente o novo 30, porque era o novo 40, né? Não é mais. Não é. Não é mais.
Então essa questão mudou muito, a expectativa a gente vê, então todo mundo se cuidando. Hoje a pessoa com 50 anos está muito, muito bem. Então nada mais da vovozinha não que a gente tinha na época dos nossos bisavós. E é importante lembrar, Luísio, a gente está aqui no primeiro podcast. É importante lembrar o motivo, né, do podcast, que é realmente ajudar as pessoas, tornar a vida das pessoas mais leve, mais saudável. Sim. Entendeu? E o que você está falando aqui, eu acho que é de grande valia. É de grande valia, porque ainda a gente vê bastante gente com uma consciência ainda, né, perdida em relação a isso. Eu acho que é buscar qualidade de vida, né? A gente tem uma vida só. E 10, 20, 30 anos passando por piscar de olhos, né? Só que a gente tem que ter muito. E o que eu tenho que ter na cabeça? Minhas ações hoje vão refletir lá na frente, seja de forma positiva ou negativa. A conta vai chegar. Então, usa esse tempo a seu favor, né? Não é fundamental. É. E assim, a vida realmente começa aos 40, 50, né? Agora... Aí vamos pensar, eu tinha um professor de faculdade que falava... Não, eu tinha um professor, de verdade, Oscarzinho, meu professor de anestésia, que ele falava assim, a vida começa aos 40, não, começa a cair aos 40. Mas peraí, deixa eu completar, para quem vai no doutora Luísa. Não, realmente, é o que eu falo, dá pra gente prolongar e com muita qualidade essa vida. Eu falo assim, realmente, e nunca é tarde, né? Eu falo assim... Nunca é tarde. Claro, quanto mais cedo a gente começa essa busca, melhor. Mas a gente vê, eu tenho alguns exemplos que eu acho fantástico. Eu tenho umas pacientes de 70 anos que hoje estão musculosas. Gente, a minha mãe tá com 68 anos, eu fiquei até com vergonha. Teve Páscoa agora, eu tava lá com minha esposa quis tirar uma foto, né? Aí tava eu e minha mãe. Minha mãe fez o MOOC, eu fiz o MOOC também. O MOOC da minha mãe tá maior que o meu, com 70 anos. Eu falei, tá me tirando, não é possível. E tá mesmo. A bichinha, por exemplo, faz musculação todo dia, surfa, corre. A bichinha é realmente fantástica. E 70 anos. Olha que demais. Dessa última viagem que eu fiz a Portugal, eu tive contato com algumas mulheres e, por exemplo, a Maria Alice Medina, né? Tá. Ela tem, assim, uma vitalidade. Ela passou dos 70 anos. Sim. Eu não perguntei, mas... pela experiência dela já, é uma mulher linda, é uma mulher pra frente, cheia de energia. Eu falei, tipo, com um namorado, sabe? Mas... eu olhei aquilo e falei, gente... E as portuguesas, assim, eu senti que elas estão, assim, numa vibe muito boa, sabe? Tipo... de viver a vida, assim, não importa a idade. Sim, mas eu acho que é isso, né? A gente só tem essa vida. Porque então... essa consciência também de você não ficar se achando velho. Sim. Né? Eu acho que o hormônio também ajuda, que foi o que a gente falou, dos monstrinhos que a gente cria. Então, já ajuda nisso também. Eu acho que começa tudo na cabeça, né? Eu falo, hoje a gente tem a tecnologia para dar qualidade de envelhecimento, mas a cabeça tem que estar muito boa. Não tem jeito. Aqui, ó. Foto da Mames. Dá uma olhada nesse MOOC aqui. Que isso, gente? 70? 70. Ai, que graça, gente. Eu falo, corre mais do que eu. O fôlego dela, ela corre uma média de 14 km todo legal. dia. Eu quero ser assim, eu quero ficar assim, tá? E, então, essa questão, né? Você deve, logicamente, cuidar da sua mãe, né? Sim. A cabeça boa, cara. Isso aí é... Mas é o que você falou hoje. Eu falo, a gente tem a idade cronológica e biológica. São coisas diferentes. Então, estado de conservação. Sim. Então, a gente tendo o hormônio adequado, a gente treinando, a gente comendo, a gente tem capacidade de envelhecer muito bem. Mas basta querer, você tem que buscar isso, né? Exatamente. E com profissionais que saibam o que estão fazendo. Porque também está vendo muita loucura acontecendo por aí, né? Não é? Então, o hormônio é bom? É. Se você utilizar de forma adequada. Boa. Eu ia mesmo te perguntar sobre essa questão de mau uso. Sim. Isso é uma coisa... O que você conta sobre isso? Isso, infelizmente, é uma coisa que está acontecendo demais, né? Eu falo assim, sempre, infelizmente, a gente vai ter as coisas positivas e negativas. Então, você tem que saber, na verdade, filtrar o que é bom e o que é ruim, né? Mas, infelizmente, polarizou. Acho que é bom que trouxe muita informação positiva. As pessoas começaram a conhecer um pouco mais sobre a importância dos hormônios, realmente o que a gente tem que fazer, mas... hoje você tem que saber, quando você vai trabalhar com a questão hormonal, você tem que buscar um médico que trabalhe com hormônios. E isso é o endocrinologista, simples assim. Não tem como. Então, se você está bem assessorado, eu acho que você vai ter os benefícios. Agora, buscar por conta própria, sair tomando um monte de hormônio X, anabolizando essas coisas, não é a ideia. Até realmente perigoso, né? Total, acaba com essa questão de longevidade e qualidade de vida, né? É justamente o oposto que a gente está buscando. Exatamente.
E você também, na clínica, tem os soros, né? Sim, quando a gente tem deficiência de vitaminas, a gente consegue trabalhar muito nessa questão de suplementação. Então, muitas vezes ajudar nessa questão de cognitivo, pós-cirurgia bariátrica. No seu caso, quando a gente estava com umas deficiências de ferro, Não né? é? Nossa Senhora. Eu adorava ficar lá naquela cadeira maravilhosa, cheia de Ai, gostoso, pompom, né? com Dá uma aquela relaxada. vista. Falei, não quero outra vida. Sexta-feira tomando espumante, Que né? pena que agora eu já tô boa, não consigo Ai, que mais pena ir que lá tá naquela boa. cadeira. Não, pode ir lá tomar um espumantezinho, a gente fica lá relaxando, mas não tem necessidade de ficar tomando nada agora. É mesmo, né? Verdade. A Michelle podia me chamar, né? Pra gente tomar um Vamos colocar isso já no espumante. schedule lá. Aquele cantinho de vocês lá é tudo de bom. Ai, gostoso, né? É o cantinho da saúde, né? E a parte da estética, também gostei demais, né? Eu acho que foi o momento que a gente gerou na pandemia. Incrível. Sim. E é o que eu falo, isso faz outra parte de longevidade, né? Quando eu falo, cuidar da mente também, cuidar do corpo. Então, você tem que ter um momento que você consiga relaxar também. É porque tem a ver com evolução pessoal também. Sim. Quando você está se cuidando por dentro, você vem melhorando, daqui a pouco você começa a querer também melhorar por fora. Sim, Não é? É um momento para você mesmo, né? Uhum. Fala, da mesma forma quando a gente tá fazendo meditação, quando você tá treinando, você tá fazendo coisas a seu favor, né? Uhum. Então, aí importante. e é tudo, é um ciclo muito positivo, né? Sim. É muito positivo. Na verdade, é o que eu falo, a gente só vai gerando, na verdade, quando a gente fala em energia, a gente só vai atraindo aquilo que a gente tá mandando pro universo, Exatamente. né? Então, E é os hábitos, né? É mudança de hábitos. sim. Mudança de hábitos. Porque eu, dos meus 20, aí vou colocar aos meus 30 anos, eu andava desse jeito. Era baixa resistência, rinite, a lombar inflamada, passava uma tensão, pronto, já inflamava a lombar, intestino preguiçosíssimo, nossa, muito preguiçoso. E depois que eu fui, né, procurando, né, ajuda, tudo. E daí, sabe uma coisa que eu acho que você falou dessa questão desse estilo de vida que eu acho que é importante, como você falou, claro que vai impactar muito no nosso dia a dia, mas essa mudança não tem que ser uma correria como as pessoas imaginam, né? Tá, tô tudo errado, então vou ter que começar a mudar minha vida da noite pro dia. Não. Não, é devagar. Exato, é um passo de cada vez. Mesmo cada passo, porque se for de uma vez, ela desiste. Exato, ela não consegue sustentar. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, na verdade, você imagina que é uma escada. Então, um degrau de cada vez. Você vai caminhando, uma hora você vai chegar no topo. Não é? Agora, se você tenta correr numa escada, tendência é você escorregar e cair tudo, desde começar do começo. Então, vai aos poucos. Então, poxa, mas eu tenho dificuldade de fazer determinada coisa. Então, o sono é uma coisa que eu vejo realmente pessoas reclamando isso, da dificuldade de começar a dormir cedo. Poxa, começa a tirar um pouco mais o celular, desliga a televisão, pega um livro, as pessoas pararam de ler. Faz exatamente. Mudança de hábito é tudo. Exato. E são coisas simples, na verdade. Uhum. Então, isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Para envelhecer bem, eu preciso de coisas simples. Então, começa. Não pensa muito. E às vezes também é a tal da comparação, né? Que abre a rede social, tá todo mundo com aquele peso na mão, fazendo exercício, ele fala, não. Então, Aí tá ali sedentário, né? Tá naquela situação e vai e entra no CrossFit. Não, agora eu vou. Quer começar com tudo, se machuca horrores, aí já para no dia seguinte, né? E essa questão da rede social também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque, claro, traz coisas positivas, mas também, às vezes, tem um papel muito negativo da rede social, né? Muito. Porque eu falo, você fica se comparando e a pessoa só mostra o que ela quer na rede social. Exatamente. Aquilo não se vê que ela é de verdade, né? Essas comparações até são muito o exercício, complicadas. né? Quando a câmera tá desligada, é todo meio capenga. Na hora que liga o vídeo, ó. Ó, eu vou falar uma coisa. Lá na academia mesmo, quanta gente eu já vi que não foi treinar nada, só tirou a fotinho e saiu. Juro, tá pago. Então, assim, calma que a pessoa só mostra o que ela quer. Então, mais cuidado. Mas eu acho que isso é importante, sabia? Essa questão de comparação, essa questão da rede social. A gente está na era do viralismo, né? Você só tá bem se você viralizou, você só é importante se você viralizou, e não é bem assim. Nem pouco, na verdade. Eu falo isso muito pelo contrário, só gera traumas para a pessoa, né? Deixa ansiosa, desanima. Eu acho que, assim, na verdade, a rede social em excesso, na verdade, acaba sendo muito tóxica, na verdade. Ainda mais quando a gente não sabe usar ela, né? Exatamente. Agora tá cheio de nuances, né? Que muda de um dia para o outro, e as pessoas ficam ali naquela busca. É lógico que hoje todo mundo tem que estar ali, né? Todo mundo tem que estar ali. Mas existe essa questão lá, a questão tóxica, né? Que vem por um outro caminho aqui. É saber usar, na verdade, né? Como tudo, né? Como o hormônio. Exatamente. Não é? O tratamento. Sim. E eu acho que, falando ainda, né? De rede social, uma das minhas irmãs, né? Ela falou, Adri, olha,
tô vendo você fazendo exercício todo dia. Eu não adianta, eu não consigo. Ou ela vai ficar até brava comigo. Meu marido, o Rogério, engordou. Ai. Tá uma bola. Eu não... Mas é impressionante, né? É o que eu falo. Como... Eu falei, cara, não tem nada a ver, você tem que fazer aos pouquinhos, você não tem que ficar comparando, né? Mas eu falo isso direto pra ela. Você não tem que ficar se comparando, cara. Você tem que, é o que você falou, tem que ir ali, sabe? Fazendo aos poucos, um ajudar o outro. Então, mas é isso que eu falo, eu acho que é a questão do casal entrar junto, né? Porque o que eu falo, é muito simples o outro puxar a pessoa para baixo, né? Então, na verdade, tem que fazer justamente o caminho oposto. Isso também é bem comum, né? Exato. Então, na verdade, opa, tô vendo que esse negócio não tá funcionando, então ela tá vendo que tá precisando mudar. Então, vamos entrar em conjunto, falar, amor, vamos lá, vamos eu e você, vamos treinar nesse horário, vai puxando. Eu acho tão legal quando eu vejo um casal, o cara é ciclista, tá lá se cuidando, e às vezes a esposa ou não, ou vice-versa, né? Por que não pega ali, né, vocês que estão ouvindo, se o cônjuge tem essa boa vontade... Pega exatamente... Se o cônjuge tem essa boa vontade, pega carona com ele, né? Poxa, tem uma pessoa dentro de casa que faz exercício, que tem bom ânimo, né? Poxa. Não, e acaba virando um momento de família, né? Isso une o casal. Une o casal. Exato. Então, assim, hoje os casais só saem pra comer, pra fazer coisa errada. Eu falei, pô, vamos fazer coisa saudável também. É fundamental. Não tem Pelo como. menos um dos dois tem que começar, né? Sim. Mas é interessante também, quando você começa a mudar esse ciclo, você começa a contagiar as pessoas do seu lado, né? Começa. Então, eu tenho um exemplo que era um paciente de 14 anos, que foi justamente isso. Na verdade, ele foi em consulta primeiro porque estava querendo começar a treinar, estava fazendo essa questão de mudança de alimentação, queria fazer um acompanhamento. E aí os pais vendo o filho mudando isso, eles começaram a fazer a mudança de casa. Aí os pais começaram a emagrecer, os pais começaram a atividade física. Olha que graça. Então, a criança contagiou todo Olha mundo que ali. belezinha. Em casa está acontecendo meio inverso. Dri, deixa eu fazer uma pergunta. O que te motivou a me buscar? Nesse sentido, para mudar seu estilo de vida? O que estava ruim? Porque, primeiro que, né, as suas pacientes me inspiraram, né? Que é onde eu ia, elas falavam de você. Depois, eu pensei, falei, caraca, por que esse intestino é tão preguiçoso? Por que eu demoro para dormir? Né? Por que, às vezes, eu sempre tive muita energia, né? Só que, às vezes, aquela energia, ela dava em excesso, dava aquele desgaste, assim... Sabe, um excesso de energia que às vezes dá um desgaste. Eu falei, meu, de onde que tá vindo esse desgaste? Entendi. Sempre tive muita energia, né? Por que ando tanto com essa rinite? Por que, né? Poxa, tô na época, né? Eu tava até mais jovem. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Você tá jovem pra caramba, para com isso. Estamos jovens. Estamos, com certeza. Na verdade, eu acho que você começou a perceber mais os sinais do seu corpo, né? Exatamente. Eu falei, peraí, né? Acho que tá errado. Foi aonde eu passei, né, na consulta com você, e você pediu aquele mundo de exame. E a gente encontrou um mundo de coisas. E foi muito bacana, porque assim, quando você... Na verdade, quando eu cheguei lá na consulta, né, que você começa a fazer aquele monte de pergunta, e a gente até se empolga para responder, porque fala, caraca, nunca... Fui em tantos médicos, ninguém fez tanta pergunta, assim, tão... detalhosa, assim, muito cheia de detalhes. Sim. Então, aquilo já fala, caraca, você vai e faz aquele monte de exame, tira aquele monte de... Né, de avaliação de sangue, né? Assim, eu não gosto de levar picada, eu falei, mas vamos levar as picadas. Tirando aquele monte de frasquinho. E aí, quando chegou os resultados, né, que aí você fez toda a avaliação... Eu falei, aí você falou, Adriana, isso. Uma das coisas, assim, mais impactante de todas, né? Lógico que foi a reposição hormonal, né? Sim. Mas outra coisa que realmente, assim, foi sensacional foi um probiótico que você me deu e falou, isso aqui vai desinflamar o seu intestino. Eu falo coisa simples, né? Mas eu falo uma como coisa muda simples. a qualidade de vida da pessoa, né? Depois disso aí, o meu marido até fala, Adriana, fica sem mim, mas não fica sem esse negócio. Coisa boa. Você entendeu? Então, assim, o negócio que você falou, vai lá e toma, sabe? Lógico que é um negócio excelente, né? Claro, mas é o que eu falo, no final das contas, é buscar a qualidade de vida. Você tem que mudar esse mindset, né?
Então, o que eu falo, às vezes a gente vai numa busca inicialmente estética, mas a gente vê que a estética vira consequência dessas mudanças como um todo. Exatamente. Então, se você tá bem, o corpo vai ficar bom do mesmo jeito, né? Isso que é interessante. E é gostoso você sentir, falar, caraca, eu tô melhor. Sim. Eu tô muito melhor. Aí você se empolga a não ficar pior de novo. Sim, exatamente. Né? Você quer mais, Uma né? vez que você ficou ali, que você voltou a ter 20 de novo, você não quer mais ter 46? Não, de jeito nenhum. Legal. Então, eu acho que isso é vida, sabe? Isso é vida. Se cuidar é vida, né, gente? Ter disposição, né? Ter vontade de viver, de fazer as coisas. Ter disposição, cara. Porque às vezes você vê pessoas, às vezes, viajando numa viagem maravilhosa e chorando. Se arrastando, por né? Bobagem, assim, por sim. bobagem, Sim. Sabe? E assim, graças a Deus, eu sempre, né? As minhas irmãs falam, a Adriana sempre tá vendo um passarinho verde. Porque ela encontra, né, um prazer ali em qualquer atividade. Se ela for numa praia ruim, vai ser Cancún. Entendi. Aproveita ali aquele momento. E aí, com o tempo, isso foi caindo, né? Tá. Isso também que me fez procurar. Eu falei, nossa, cadê aquela Adriana do passarinho verde? Que veio o passarinho verde em tudo. Sim. Entendeu? Falei, caraca, cadê essa Adriana? E aí foi onde que o passarinho voltou. Isso é bom, o passarinho tá voando bem. E saber curtir o momento, eu acho que é tudo, né? Sim. Você tá se cuidando, você sabe curtir o momento, você sabe valorizar as coisas. Sim. Você olha para os problemas, para as coisas de uma outra forma. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Porque às vezes as pessoas, se a gente não tá se cuidando, você olha para uma coisa boa, mas não tem aquela graça, né? Não tem graça, porque o tal do monstrinho que a gente falou no início, sabe? Sim. Que não deixa você ver graça nas coisas. Você não tá bem, né? Em todos os aspectos. Então, na verdade, você tá se arrastando, você tá sobrevivendo, não vivendo. Exatamente. Aí, Sim. E é o contrário, a gente precisa ser o contrário. A gente precisa ver o belo em tudo. Com certeza. Né? E se a gente não conseguir isso, você vai acabando entrando naquela zona de, né? Entre aspas, conforto. Eu falo, que não é conforto. Não é conforto, você vai morrendo aos poucos, né? Eu falo, você entra aquele sapinho que tá na água morna e vai esquentando, Exatamente. Né? Você vai deixando a vida levar, e quando você E o segredo realmente da vida, de tudo, é o brilho no olho, gente. É o brilho no olho. Se não tiver... E se não tiver esse cuidado com a gente, não adianta, não vem o brilho no olho, aí tudo fica... na verdade, esse brilho do olho, que você falou, vindo né? muito do autocuidado. Você tá bem, você gostar da vida, né? Então, até chegar no brilho do olho, você tem que vir um caminho ali, né? Peraí. São processos, na verdade. Que é tudo que a gente falou aqui. Sim. Entendeu? E uma coisa também que eu queria te perguntar, com relação à obesidade. Certo. Então, isso, na verdade, é uma coisa bem... Pode perguntar, Desculpa. O que eu percebo? Que, assim, tinha muitas pessoas na zona de conforto ali, um pouquinho, não obesos ainda, mas... E uma pequena parte que se cuidava. Sim. Hoje, essa pequena parte aumentou bastante. Sim. E essa parte que era maior, que não se cuidava, diminuiu também. Eu acho que era 20, 80, agora é 50, 50. Então, a gente ainda vê muita gente aí obesa, né? E é onde que vem aquela coisa de tipo, ai, será que eu vou? Ai, nem vou, porque vou afogar minhas mágoas sei lá. Eu acho que na comida. Sim. Né? Na verdade, a pessoa que tá acima do peso, a primeira coisa, muitas vezes ela come emoção, né? Então a gente tem que sempre ver que tem alguma coisa na cabeça. Né? É o prazer. Então aquela busca de dopamina o tempo todo. Então, o grande problema é que a própria gordura, quando a gente começa a acumular, ela gera inflamação no corpo inteiro, no cérebro. Então, a gente começa a ficar com o cérebro um pouco mais, vamos pensar, poluído mesmo. Então, ele começa a buscar cada vez mais comfort food. Então, é como se fosse um vício. Food. Da mesma forma que a gente busca... Né? Tem até um nome chique já, comfort food. Vou falar isso pro Marco, porque ele adora, tem dia
afogar as mágoas num sanduíche. Exato, Vou que é falar, besteirinha. amor, isso é comfort food, pode parar. E a busca de dopamina, você pode perceber, sempre quando a gente tá assim no final do dia, quando você faz aquele dia mais corrido, mais atribulado, a gente tem uma pessoa que vai buscar muitas vezes o sorvete, o salgado, o álcool, que é sempre alguma coisa que estimula muito a dopamina. Então já busca essa necessidade o tempo todo, como a gente falou, de prazer no cérebro. Só que não acaba aí. Essa gordura, na verdade, vai gerando uma série de consequências. Então, infelizmente, não existe essa questão, eu estou acima do peso, mas eu sou saudável. Não. A pessoa que está acima do peso, ela é inflamada, ela tem sobrecarga de articulações, ela tem um risco aumentado comprovadamente para 13 tipos de câncer, talvez até 24 tipos de câncer. Meu Deus do céu. A gente gera esteatose hepática. Por exemplo, uma obesidade de grau 1 já reduz em 30% a expectativa de vida dessa pessoa chegar aos 60 anos. Obesidade de grau 2 reduz em 60%. A gente sabe, mas ouvindo, sabe não, Sim. né? Sabe um pouco, mas ouvindo isso, você vê o quanto é maléfico realmente, né? Por exemplo, hoje a segunda causa mundial de transplante de fígado já não é mais álcool, é obesidade, esteatose hepática. Por exemplo, Alzheimer está muito ligado, hoje a gente considera como uma diabetes do cérebro, risco de diabetes, risco cardiovascular. Então, uma pessoa obesa, mesmo que os exames dela ainda estejam saudáveis... mais propensa também a obesa? Totalmente. Alzheimer? Alzheimer. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, uma série de doenças hoje está muito relacionada a esse padrão de alimentação e ao peso da pessoa. Então, tudo bem, meus exames estão normais, por enquanto. Então, você vai esperar o negócio começar a ficar feio, azedar, para você começar a correr atrás disso. Você já vê que você não está tendo mais fôlego, você não tem disposição, você ronca à noite, você tem apneia. O ronco. Exato. O ronco é terrível. Terrível. O risco de morte súbita. Para a família, para o vizinho. Para a esposa, nem se fala. Você já ouviu o ronco do vizinho? Gente, não, graças a Deus não tenho nenhum vizinho. Eu ouvi o ronco da minha casa. Nossa. Não, e é perigoso, né? Porque o que eu falo, essas apneias aumentam muito o risco de morte súbita, o risco de hipertensão. Então, assim, a pessoa não tem noção do mal que ela está causando para ela mesma, né? Então, não existe obeso saudável, essa é a verdade. Não existe. Então, quanto mais cedo você começar a se cuidar, melhor vai ser essa resposta. E olha uma coisa louca, uma perda de 10% do seu peso já melhora muito esses marcadores. Meu Deus. Então, uma pessoa de 100 quilos perdeu 10 quilos já tem uma mudança de vida absurda. Ótimo. Exato. Então tem que ter isso na cabeça sim, tá? Mas uma coisa que eu vou ter que daí só discordar um pouquinho, realmente tem mais pessoas se cuidando, mas infelizmente a obesidade só vem aumentando, a gente tá perdendo essa guerra. Então assim, até obesidade infantil, na verdade. Então a gente tá vendo hoje que cada vez... mesmo, obesidade infantil. Então, de novo, até 2035, mais ou menos 27% das crianças vão estar com obesidade. Meu Deus. Então, mais ou menos uma entre cada 3 crianças, né? E, como eu falei, 40% dos adultos. Alimentação errada. É alimentação, autoexposição. É o que eu falo. Hoje, acho que assim, infelizmente, boa parte das famílias não dá o exemplo adequado. Então, a gente pega, às vezes... uma criança que ela vai seguir os modelos dos pais. Se os pais já não estão muito legais, não adianta eu falar para o meu filho, olha, não faz isso, não toma refrigerante, não come doce, não come sorvete, e eu estou fazendo tudo isso na frente dele. É modelo. Não adianta. A gente até tinha comentado, eu falei, em casa é o inverso, Sim, né? que você estava mudando. Aí eu não como pão, né? Perfeito. Eu faço uma panquequinha, umas misturinhas e tal. E aí a minha filha, relutante. Falei, filha, olha, você não acha melhor comer assim, comer assado? Porque é adolescente, né? Sim, sempre vai no prático. Aí água mole, pedra dura. Ótimo, bateu e furou ali. Aí só vi ela de manhã pedindo para nossa auxiliar, faz a panqueca da minha mãe para mim. Que legal. Eu falei, olha. E aí ela tá só comendo a panqueca, diminuiu a quantidade de carboidrato, que ela comia muito carboidrato. Sim. E uns problemas modernos, a gente vê que a alimentação hoje é carbolândia, né? Mas aí o que você falou, você vai dando exemplo. Então você tem que ir de pouquinho em pouquinho, é um trabalho de formiga. Mas você vai mudando o seu meio, né? Então isso é importante. Sim. E começa o mais importante, sua Meu família, marido né? também. Ele também entrou? Entrou. Bom. Porque ele era daqueles... Porque ele é surfista, ele queima muito, ele surfa direto. Então ele podia comer o que ele queria. Tá. E aí, só que aí mudou um pouco. Aí a gente casou, nós casamos. Tá. Ele engordou 6, eu engordei 5. Bom, empataram quase aí. Perdemos. Bom. Nos últimos 5 meses, perdemos novamente. Excelente. E agora... Mas mesmo assim, meio regrado, a gente deu essa engordadinha. Porque todo mundo fala quando casa, dá uma engordadinha. Eu falei, putz, eu não acreditava nisso. Mentira, olha aí. Não é por nada, não. Não, eu e Michele né? Aqui, a gente mantém um ritmo muito saudável. Né? É que você não é comilão igual ele.
Na verdade, eu como pra caramba, só que eu como as coisas certas. Então, nada, a gente tem mania de falar que a gente não pode comer. Não, a gente pode comer, mas faça boas escolhas. Então, meus pacientes, quando me vêm comendo, eles falam assim, meu Deus, não é possível que você come tudo isso. Às vezes eu chego num restaurante que eu adoro aqui, eu peço um lanche de 700 gramas. Porque você também merece, não é? Uma hora ou outra você pode. Mas só eu não como pode isso sempre. direto. Se olhar meu prato no almoço, é meio quilo de carne, é 8 ovos no café da manhã. Então, assim, eu como muito. Faz exercício todo dia. Faço exercício todo dia, tem uma, assim, como eu falo, eu tenho uma rotina muito regrada, mas eu como sempre as coisas certas. Então, dificilmente vai ser ter em alimento de verdade, em bicho e planta, você vai ter uma hiperconcentração de calorias. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um mendorato da vida, um amendoinzinho japonês. Poxa, eu só comer um pacotinho daquele, é como se eu estivesse comendo 10 ovos cozidos. Então, assim, Olha você come um isso. pacotinho daquele... E o amendoim a gente fica ali, né? Você nem percebe, você come um pacote inteiro e ainda continua com fome. Come, nem 10 ovos, come 5 ovos. Você já não consegue nem mais ver comida na sua frente. Então, é o que eu falo, com muito menos calorias, na verdade, muito mais nutrientes. Então, na verdade, tem muito a ver com o que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, você tem que ter essa consciência que, na verdade, o seu corpo não vai fazer milagre. O seu corpo trabalha com o que ele tem. Sim. Se só colocar coisa ruim para dentro, só vai ter coisa ruim. Exato. Não adianta. E nosso papo fluiu, né? Sempre uma delícia, né? Passa muito rápido, na verdade. Pois é, foi super bacana. Como eu falei, a gente está em clima de estreia hoje, né? Poxa, e que estreia gostosa. É o primeiro ângulo que pode, né? Para quem não me conhece, né? Vou me apresentar novamente. Meu nome é Adriana Rebouças, eu sou especialista em retratos, fazem 10 anos. Já fotografei mais de 5.000 pessoas para justificar aqui o nome do podcast, né, gente? Ângulo que pode. E a intenção é ajudar as pessoas, trazer mais leveza, mais saúde. E para isso, né, trouxe o querido Dr. Aloísio, que atende aqui em São José, né? Você não quer não quer falar onde você atende? Perfeito. Minha clínica é a Clínica Belief. Ela fica ali bem no prédio do Prato Food Hall. Então, para quem não conhece, ali na rua Carlos Maria Auríquio, número 70. Então, sala 1011, tá? Então, o Instagram é Belief, Clínica Belief Human Co. Ou Dr. Aloísio Vargas. E lá tem o linkzinho para marcar consulta. Gente, vale a pena, hein? Mudei de vida, hein? E também pode ouvir, né, o podcast no YouTube, no Spotify. No YouTube vai estar como Adriana Rebouças e no Spotify, Ângulo que Pode. Quero agradecer a você por ter vindo, ao apoio da Michelle, que eu sei que vocês são aquele casal que realmente é um só, né? Tinha grudado 25 horas por dia. Poxa, mas é um prazer, de verdade. Muito obrigada por estarem aqui. Quero agradecer também a todas que acompanhou o nosso podcast. Não sei se eu me atrapalhei um pouco, porque primeira vez é sempre a primeira vez, né, gente? Então, muito obrigada mesmo. E até o próximo Ângulo que Pode.